Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma edição da nossa Web TV A Made no Ar, a informação num clique. Você já conhece o nosso programa, mas eu vou pedir para você, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, compartilhe o nosso programa e faça seus comentários. Eu vou ficar repetindo isso o tempo todo, porque isso ajuda a gente a divulgar esses assuntos tão importantes que são falados aqui. E hoje eu vou conversar com a Raquel Gonçalves. Ela é pesquisadora na área de ensaios não destrutivos em madeiras e árvores pela Unicamp. Por isso está no ar a nossa Web TV A Made no Ar. A informação num clique. Raquel, tudo bem? Que prazer te receber. Antes de mais nada, queria que você se apresentasse melhor um pouquinho. Quem é a Raquel para quem está nos assistindo? Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou engenheira civil de formação, mas trabalho na engenharia agrícola da Unicamp há muitos anos. E na Unicamp eu tive que procurar um caminho diferenciado, né, da engenharia civil, porque eu ia trabalhar com agricultura ou, né, mais a parte agrícola. Então, eu me especializei no pós-doutorado na área de ensaios não destrutivos para madeira, que é a minha disciplina, a disciplina que eu dou aqui na Unicamp como docente. E dali, né, derivou também as minhas pesquisas para a parte de árvores. Então, hoje eu atuo nessas duas áreas, né, ensaios não destrutivos aplicados para madeira, ligado à construção civil, classificação de madeira, e também árvores, né? Tanto inspeção de árvores para verificar a saúde dessa árvore, quanto também para verificar a qualidade da madeira produzida por essa árvore. Tá certo, Raquel. E antes da gente entrar no detalhe mais da sua especialidade, eu queria que você falasse um pouquinho de forma geral, na sua visão, qual que é a importância dos índios para a indústria, de uma forma geral. Bom, falando de indústria, né, e voltado mais para a minha área, eu acredito que os ensaios não destrutivos são o futuro, para poder ter uma avaliação desse material sem ter a necessidade de fazer ensaios que destruam aquele material e que você não possa mais usá-lo. Então, as técnicas não destrutivas permitem um acompanhamento da qualidade, a classificação desse material antes que ele chegue ao mercado. Então, permitem que você tenha acesso às propriedades desse material sem ter a necessidade de técnicas destrutivas, que são importantes, mas, em geral, atuam só com uma parte desse material, né? Então, são técnicas que você tem que usar amostragem, enquanto as técnicas não destrutivas te permitem avaliar todo o material que será disponibilizado para uso na indústria. Então, eu acredito que, tanto agora, né, mas para o futuro, é muito importante as técnicas não destrutivas para o setor produtivo. E é uma forma de segurança, né? Porque, veja bem, no seu caso, você trabalha com ensaios não destrutivos na área de madeiras e árvores. Tem árvores gigantescas aí. Outro dia eu vi num jornal, não me lembro qual, mostrando uma árvore com 600 anos. Acho que você deve ter visto, 600 anos. Quer dizer, enorme, né? Quanta história tem para contar essa árvore, se ela falasse, né, Raquel? E é muito bom. Como é que funciona esse trabalho em árvores? Eu acho isso muito interessante só de imaginar. O trabalho em árvores é como se fosse uma pessoa, né, que estivesse indo ao médico e a gente pudesse fazer uma avaliação interna do que está acontecendo com essa árvore. Então, as árvores, muitas vezes, elas estão comprometidas internamente, mas as avaliações só visuais não permitem que eu saiba com maior exatidão se aquele problema que ela tem realmente tem um problema que interfere a ponto
dela ser perigosa, né, poder cair e causar danos, ou se ela tem alguma coisa, mas que esse comprometimento não é para fazer com que a gente corte essa árvore, não seria necessário cortar essa árvore. Então, a gente faz o que a gente chama de tomografia ultrassônica nessa árvore, que nos permite ver, visualizar o que está acontecendo internamente. Qual é o grau desse comprometimento e se essa árvore precisa ou não ser extraída do local. Como disse você, né, são árvores que muitas vezes são muito importantes para a história, né, se é uma árvore tão antiga, é muito importante sempre para o meio ambiente, né, então a gente sempre precisa das árvores e as técnicas ondostruturas permitem que você faça essa análise antes de tomar qualquer decisão sobre a permanência ou não dessa árvore. Então, é uma tomografia mesmo, como é feito em pessoas. E você falando assim, eu fico pensando, me parece um trabalho muito peculiar. Como é que está, assim, o nível de profissionais para trabalhar nessa área? Você sente que há profissionais disponíveis ou o mercado está carente de mão de obra para trabalhar com essa atividade? Muito carente de mão de obra para essa atividade, né? Porque é uma atividade que exige uma formação específica. Então, por exemplo, nós aqui na Unicamp, nós temos o nosso programa de mestrado e doutorado, no qual a gente forma profissionais para essa área. Mas é pouca gente, né? Então, assim, a gente vê que no Brasil existem pouquíssimas universidades que estão formando nessa área. Então, a gente vê que em outros países isso é bastante diferente, né? Existem maiores formações, nem precisaria ser uma universidade, mas poderiam ter programas, né, que dessem essa formação para as pessoas. Na área de madeiras e de árvores, existe um complicador, né? Porque a gente tem que conhecer muito bem o material, quer dizer, não dá para ter uma avaliação simplificada. Eu vou lá, faço uma tomografia, tenho um oco lá, e eu decido que a árvore tem que ser retirada. Eu preciso conhecer como é o funcionamento das árvores, qual é a capacidade que ela tem de regeneração, enfim, envolve multidisciplinaridade, né, de conhecimentos, o que complica mais a situação do profissional. Mas eu acredito que falta, sim, falta muita gente nessa área. E eu imagino mesmo, porque a gente vê, por exemplo, basta ter um temporal em São Paulo que a quantidade de árvores que vão para o chão é, assim, impressionante, né? E é um risco altíssimo para quem convive nessas regiões aí. Porque a árvore, eu acho que tem que ter um critério de avaliação, né, Raquel? Não é qualquer árvore que vocês vão lá e fazem essa inspeção, né? Então, depende muito como você falou, né, de qual é. Primeiro, né, algumas árvores são especiais, como você mesmo citou uma, ou pela idade, ou pela história que ela conta, ou pela posição onde ela está. Então, algumas são muito especiais e aí essas técnicas são bastante usadas para essas árvores especiais. Mas, no geral, todas as árvores são importantes, né? Nós precisamos delas nas cidades e, como você mesmo falou, a população começa a ter medo da árvore por ver todas essas quedas, etc. Mas isso é porque elas não estão sendo bem cuidadas, né? Então, a culpa nunca é da árvore, né? A culpa é realmente do setor público ou privado que não está cuidando adequadamente dessa árvore. E existem várias técnicas, é claro, né? Então, algumas vezes, a técnica mais usual é a observação mesmo. Então, tem profissionais que fazem análises visuais, que também é uma técnica não destrutiva, né? E tem normas para isso e tudo mais. Mas, às vezes, essa análise visual não é suficiente. Eu preciso fazer uma análise mais detalhada, e aí a gente usa equipamentos, né? Que é o caso que mais a gente trabalha aqui. Mas então eu tenho que olhar o entorno dessa árvore, a dimensão dessa árvore,
para saber se tem ou não a necessidade de usar essas técnicas. Olha, infelizmente nosso tempo está acabando, mas a Raquel deixou uma dica valiosa aí para quem trabalha na área de ensaio no instrutivo. Está faltando profissional para trabalhar com inspeção de madeira e inspeção em árvores. Ó, fica a dica aí. E nós nem entramos na parte da construção civil, hein? Um outro dia a gente entra. Mas ó, vai ficar para um segundo momento, uma segunda entrevista. Raquel, muito obrigada, viu, pela sua participação e você volta para falar da construção civil. Eu que agradeço. E muito obrigada a você também que ficou conosco até agora, nos fazendo companhia. Continue com a gente, faça seus comentários e logo, logo tem mais Abende no Ar, a informação num clique. Muito obrigada mais uma vez, fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau. Don't leave me here high and dry.